Era uma manhã abafada de sexta-feira, daquelas em que até o vento parecia cansado de soprar. O sol batia em cheio no vidro das agências da Rua das Palmeiras, refletindo a pressa de quem tinha tempo demais para gastar e paciência de menos para dividir. A cidade inteira parecia girar em torno de dinheiro. Dinheiro para pagar, para guardar, para pedir, para provar quem era alguém. Na porta do Banco Federal, uma fila já se formava desde cedo. Homens engravatados olhando o relógio, senhoras com envelope pardo nas mãos, jovens com fone no ouvido. E lá no fim da fila, quase confundido com o poste, estava seu Raimundo, 76 anos, chapéu de palha desbotado, camisa social velha, mas bem passada, uma pasta de couro marrom debaixo do braço e um olhar que misturava dignidade e desconforto. Ele vinha de longe, pegava 2 ônibus para chegar ao centro todo começo de mês. O corpo já doía antes mesmo de acordar, mas a teimosia era mais forte que a dor. Naquela pasta guardava os papéis da aposentadoria e o cartão que ele usava com mais cuidado do que se fosse ouro. A fila andava devagar. O relógio marcava quase 10 da manhã quando ele finalmente cruzou a porta giratória. O ar-condicionado soprou um frio seco que fez os pelos do braço se arrepiarem. No interior do banco, o ambiente era de outro mundo. Piso polido, cheiro de perfume caro misturado com café, vozes baixas, olhares apressados. O gerente novo, Henrique, estava de pé perto dos caixas, dando ordens e sorrisos falsos para os clientes de terno. Jovem, bem vestido, sorriso treinado. O tipo que aprendeu a confundir autoridade com arrogância. Ele gostava de se sentir importante naquele eterno azul marinho, principalmente quando alguém humilde entrava. Era ali que ele media seu poder. Não pelo cargo, mas pela forma como os outros se curvavam diante dele. Seu Raimundo esperava em pé, firme, com a senha na mão trêmula. O joelho já latejava e ele olhava discretamente para o banco de espera, mas todos os assentos estavam ocupados. Um rapaz mexia no celular, uma moça folheava a revista, um senhor dormia com os braços cruzados. Ele respirou fundo, apoiou-se na bengala e esperou mais um pouco. Foi quando um dos atendentes percebeu o velho cambaleando e chamou o gerente. "Senhor Henrique, esse senhor está esperando há muito tempo. Talvez ele precise de atendimento preferencial." "Preferencial?" repetiu com a voz de ironia. "Aqui todo mundo quer ser preferencial. Ele pode esperar como os outros." A atendente, constrangida, tentou argumentar, mas o gerente já havia virado as costas. Seu Raimundo ouviu cada palavra. Não disse nada. Apenas baixou a cabeça, segurando firme a pasta no peito, como se tentasse se proteger da vergonha. Um segurança, percebendo o clima, se aproximou e perguntou em voz baixa se ele estava bem. "Tô sim, meu filho. É só cansaço." Respondeu com um sorriso tímido. Mas por dentro, o coração do velho doía. Ele lembrava da época em que entrava naquele mesmo banco como funcionário. Sim, poucos sabiam, mas durante 30 anos ele havia trabalhado ali, como servente, depois auxiliar, depois chefe de manutenção. Conhecia cada corredor, cada gaveta, cada história contada no café da tarde. O problema é que o tempo tem mania de apagar nomes e rostos, e os que chegaram depois acham que o mundo começou no dia em que eles foram contratados. O gerente Henrique não fazia ideia de quem era aquele homem. Para ele, era só mais um aposentado atrapalhando o fluxo. "O senhor tem senha errada", disse ele impaciente quando finalmente o idoso se aproximou do guichê. "Desculpe, moço. Eu perguntei lá fora e me disseram que era aqui mesmo", explicou Raimundo calmo. "Então disseram errado. Volta lá pro início e pega a fila correta." "Mas eu já tô aqui há quase 2 horas." Henrique riu de canto. "Então aproveita para descansar um pouco mais. Aqui não é lugar para confusão." O silêncio que se seguiu pesou no ar. Algumas pessoas olharam discretamente, outras fingiram que não viram. O idoso virou devagar, tentando esconder a humilhação. Um menino pequeno, que esperava com a mãe, observou a cena e perguntou baixinho: "Mamãe, por que ele falou assim com o vovô?" A mulher apenas apertou a mão do filho e desviou o olhar. Seu Raimundo caminhou até a parede, apoiou-se nela e respirou fundo. A pressão parecia subir. Ele sentia um tremor nas pernas, mas ainda assim tentou se recompor. Não queria chorar, não na frente de todos. Pegou a senha de novo, olhou para o painel eletrônico e viu o número distante do dele. Seria um longo dia. A atendente, que antes tentara ajudá-lo, observava de longe, com o olhar marejado. No canto do teto, uma câmera de segurança piscava em silêncio. Ninguém prestava atenção nela, mas ela via tudo.
Henrique, de volta à sua mesa, contava piadas com outro funcionário, rindo alto, satisfeito com sua própria autoridade. O som de suas risadas se misturava com o barulho das senhas sendo chamadas e dos passos lentos no chão de porcelanato. Passou-se quase 1 hora. O idoso já pensava em ir embora, mas lembrava da conta de luz vencendo e da compra do mês que dependia daquele saque. Então, ficou. Quando finalmente o painel exibiu seu número, ele se aproximou devagar. "Bom dia, minha filha. Eu vim resolver uma pendência da aposentadoria. Disseram que precisava atualizar o cadastro." A moça o atendeu com gentileza, pedindo documentos e digitando no sistema. Tudo corria bem, até que Henrique apareceu novamente. "O que esse senhor está fazendo aqui?" perguntou então o autoritário. "É a atualização de dados, senhor", respondeu a atendente tensa. "E você acha que devia atender ele sem autorização? Ele não tem nem documento novo." "Está sim, senhor", disse Raimundo, abrindo a pasta com cuidado. "Tá tudo aqui, RG, CPF, comprovante de residência." Henrique pegou os papéis da mão dele com brusquidão. "Isso aqui tá velho, senhor. Esse comprovante é de 2 meses atrás. O sistema exige atualização de 30 dias. Eu moro no mesmo lugar há 40 anos, moço. Então traga outro comprovante e eu não posso fazer nada." A voz do gerente ecoou pelo salão. As pessoas começaram a cochichar. Um segurança se aproximou, mas Henrique fez sinal para que ficasse. "Você pode se retirar. Tá atrapalhando o atendimento." Seu Raimundo ficou em silêncio por um instante. Depois ajeitou o chapéu e respondeu num tom baixo, mas firme. "Não se preocupe. Eu não tomo tempo de quem acha que tem mais valor que os outros." Ele recolheu os papéis, colocou na pasta e saiu devagar, com passos pesados. Do lado de fora, o sol parecia mais cruel do que antes. O calor queimava e ele teve de se apoiar na bengala. Ficou ali parado por alguns segundos, olhando para dentro do banco através do vidro. Via as pessoas rindo, conversando, e pensava em como o mundo tinha ficado pequeno de alma. A atendente saiu apressada, chamando: "Seu Raimundo, espere, o senhor esqueceu o RG." Ele se virou e o olhar dela era de quem queria pedir desculpas pelo que não fez. "Fica tranquila, minha filha. Eu volto outro dia." "Mas..." Ela hesitou. "O senhor quer que eu fale com a gerência regional?" "Não precisa. O tempo se encarrega de ensinar o que a gente tenta dizer e ninguém ouve." A moça ouviu se afastar lentamente pela calçada, misturado ao movimento da rua. Naquele instante, algo dentro dela sabia que aquele senhor não era qualquer um. Enquanto isso, lá dentro, Henrique comentava em voz alta, debochado: "Aposto que ele nem sabe usar o cartão. Deve achar que banco é casa de favor." Um dos funcionários mais antigos, Toninho, olhou sério para ele. "Calma, Henrique. A gente nunca sabe a história das pessoas." "História?" riu Henrique. "Se for depender de histórias, ninguém trabalha." O resto do expediente passou entre risadas e burocracias. Mas no fim da tarde, algo começou a circular entre os funcionários. O supervisor chamou Henrique para a sala e fechou a porta. "A gerência regional quer falar com você." "Sobre o quê?" "Sobre o incidente da manhã." "Incidente?" As câmeras registraram tudo. Henrique engoliu seco. "E daí? Não fiz nada de errado?" "Você tratou um cliente preferencial com desrespeito." O gerente bufou incrédulo. "Preferencial? Aquele velho?" O supervisor apenas o encarou. "O nome dele é Raimundo Batista dos Santos. Ele foi funcionário dessa agência por 30 anos. E sabe aquele mural de ex-colaboradores na recepção?" Apontou para o corredor. "O retrato dele tá lá." Henrique empalideceu. "Não pode ser?" "Pois é. Ele foi chefe de manutenção aqui em 1999. Depois de aposentado, nunca deixou de vir receber o benefício dele pessoalmente. Disse que gostava de ver o lugar onde passou metade da vida." Henrique sentiu o chão sumir. Mas eu não sabia." "Pois deveria saber. Respeito não depende de currículo." Do lado de fora, o sol já descia atrás dos prédios. A rua parecia suspirar junto com o calor que se dissipava. Dentro do banco, um silêncio desconfortável tomou o ambiente. No dia seguinte, a história já corria pelos corredores. A atendente que testemunhou tudo contou ao segurança, que contou à moça do café, e logo todos sabiam. Um cliente fiel que presenciou a cena também tinha gravado parte do ocorrido no celular, e o vídeo começou a circular. Mas o que ninguém esperava era o que a câmera de segurança revelaria de fato. No registro, além da humilhação, aparecia um momento que poucos notaram, quando seu Raimundo, antes de sair, parou por um segundo e olhou para a parede do fundo, exatamente onde estava pendurado o mural de ex-funcionários. A câmera captou aquele olhar, calmo, resignado,
quase paternal. Ele olhava para sua própria foto, envelhecida pelo tempo, e murmurava algo que o microfone não captou. Parecia uma oração, ou talvez uma despedida. Quando a matriz recebeu o vídeo, o gerente regional mandou uma mensagem curta no banco. Revejam o significado da palavra respeito. Henrique não dormiu naquela noite. As imagens rodavam na mente dele sem pausa. O olhar do velho, o riso dele mesmo ecoando alto, o silêncio do salão, o olhar do menino que viu tudo. Pela primeira vez, sentiu vergonha de si. Enquanto isso, seu Raimundo estava em casa, sentado na varanda simples do bairro Jardim das Oliveiras, a bengala encostada na parede, a pasta sobre o colo. A filha dele, Rosa, trouxe café e perguntou se estava tudo bem. Tá sim, minha filha. O mundo anda meio surdo, mas o tempo ainda escuta. Ela não entendeu direito, mas sorriu e beijou a testa do pai. No outro dia, o telefone da casa tocou. Era a gerência do banco. O supervisor, com voz embargada, pediu desculpas em nome da instituição e disse que o vídeo havia sido analisado pela matriz. Seu Raimundo apenas respondeu: "O que foi feito não se apaga, mas serve de aviso", e agradeceu. Dias depois, o banco inteiro comentava o caso, e uma decisão foi tomada. No próximo evento de aniversário da agência, fariam uma homenagem aos funcionários aposentados. Mas ninguém imaginava que a história ainda teria uma reviravolta que pararia a cidade. Antes de continuar, se essa história te tocou até aqui, se você acredita que respeito não depende de aparência e que o silêncio às vezes ensina mais do que 1000 palavras, comenta aí embaixo o que você teria feito se tivesse visto essa cena. Seu comentário pode inspirar alguém a agir com mais empatia amanhã. Na semana seguinte, o sol parecia o mesmo, o vento soprava do mesmo jeito, mas o ambiente do Banco Federal já não era o mesmo. Um silêncio constrangido tomava conta das manhãs, como se cada gaveta lembrasse do que tinha visto. Henrique andava diferente. Sem aquele andar altivo, o sorriso treinado tinha desaparecido. Trazia os ombros curvados e o olhar perdido, como quem carrega peso que não cabe na roupa engomada. O vídeo das câmeras havia chegado até a diretoria e em poucas horas percorreu todos os corredores do banco. O que antes era um caso interno se tornara símbolo de algo maior. Ninguém esperava que a gravação, vazada por um funcionário anônimo, tomasse as redes e se espalhasse como um incêndio silencioso. Milhares de comentários, mensagens de apoio ao senhor Raimundo, gente dizendo que lembrava do pai, do avô, de um vizinho tratado da mesma forma. Mas o que chamou a atenção não foi a humilhação em si, foi a cena final. Aquele olhar do velho para o próprio retrato, o semblante sereno diante da própria dor, a frase que parecia ecoar, mesmo sem som: "Respeito não é favor". Em poucos dias, repórteres apareceram no bairro de Raimundo. Queriam ouvir dele uma palavra, uma reação, mas o idoso recusou todas as entrevistas. Continuava levando a vida simples. Acordava cedo, regava as plantas, lia o jornal antigo, tomava café olhando o portão. Quando a filha insistia que ele devia se pronunciar, ele apenas respondia: "O barulho da vergonha é alto bastante, minha filha. Não precisa da minha voz para ecoar". Enquanto isso, na agência, Henrique havia sido suspenso. O cargo de gerente agora estava temporariamente nas mãos de Toninho, o funcionário mais antigo, aquele que um dia varreu o chão ao lado de Raimundo. Naquela segunda-feira, Toninho decidiu que a primeira atitude seria reinstalar o mural dos ex-funcionários em um lugar mais visível, na entrada principal, com luz direta, moldura nova e placa dourada. "História não deve ficar escondida", ele disse. Henrique, em casa, tentava se esconder do próprio reflexo. Olhava no espelho e via o terno caro pendurado na cadeira, símbolo de algo que agora lhe pesava. O telefone não parava de tocar. Repórteres, colegas, conhecidos, nenhuma ligação trazia o que ele mais precisava ouvir: perdão. Na quarta-feira, a matriz o convocou para uma reunião. Imaginava que seria o fim. Demissão por justa causa, escândalo, vergonha pública. Foi, mas de um jeito que ele não esperava. Chegando lá, o diretor de ética da instituição mostrou o vídeo novamente. O som ambiente da gravação era cortante. O barulho do prato do segurança caindo. A voz ríspida dele. A imagem do velho se curvando para pegar os papéis. "Olha bem para isso", o diretor disse. "É assim que se mede o caráter de alguém. Quando ele tem poder para humilhar e escolhe fazer isso." Henrique abaixou a cabeça. "Eu não tenho desculpas. Nem precisa. O vídeo já disse tudo."
Mas antes de assinar a demissão, o diretor respirou fundo. O senhor Raimundo pediu uma coisa. Henrique levantou o olhar. O quê? Que a gente não te demitisse. O gerente ficou sem voz. Como assim? Ele ligou para cá ontem. Disse que todos erram e que punição sem aprendizado é só repetição. Pediu que você fosse realocado para outro setor. Henrique encostou as mãos na mesa, o coração batendo rápido. Ele pediu isso? Pediu. Disse que a vida ensina melhor quando a gente permanece para consertar. Henrique saiu da sala com os olhos marejados. Aquele gesto quebrava tudo o que ele acreditava sobre poder. Durante anos, achou que liderança era impor medo. Agora entendia que liderança verdadeira era ser lembrado com respeito, mesmo quando já não se está lá. 2 dias depois, ele tomou coragem e foi até o bairro Jardim das Oliveiras. A rua era simples, casas baixas, varandas com cadeiras de plástico, cheiro de café. Encontrou o portão aberto. Seu Raimundo estava sentado na sombra, ajeitando uma muda de planta num vaso rachado. Henrique parou na calçada, o nó na garganta. Seu Raimundo. O velho levantou o rosto devagar, reconhecendo a voz. Pois não, meu filho. Eu vim pedir desculpa. Desculpas não precisam ser ditas, precisam ser vividas. Henrique respirou fundo. Eu não sabia quem o senhor era. Raimundo sorriu leve. E se soubesse, teria me tratado diferente? Henrique ficou em silêncio. O velho continuou. É isso que o mundo precisa entender. Respeito não depende de crachá nem de fotografia no mural. É coisa que a gente entrega antes de saber quem merece. O gerente, com os olhos marejados, assentiu. O senhor me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Raimundo estendeu a mão, suja de terra. Então faça valer. Os dois ficaram ali por um tempo, trocando um silêncio que valia mais do que 1000 discursos. Quando Henrique foi embora, o sol já começava a descer. O vento trazia cheiro de jasmim, e o velho voltou para sua cadeira, olhando o céu que lentamente mudava de cor. Na semana seguinte, o banco preparava a homenagem anual aos antigos colaboradores. O salão foi arrumado, o mural reinstalado, o público convidado. Cartazes diziam: respeito é o maior investimento. Quando Raimundo chegou, vestindo o mesmo terno antigo, todo o banco ficou em silêncio. Funcionários o receberam com aplausos contidos, emocionados. Henrique, agora sem cargo de gerente, estava no fundo da sala, com as mãos cruzadas e o olhar pesado de emoção. Toninho pegou o microfone e disse: hoje a gente não celebra números nem metas, celebra caráter. O senhor Raimundo trabalhou aqui 30 anos, cuidou desse lugar como quem cuida de casa e nos ensinou, mesmo fora daqui, que a dignidade não envelhece. O salão ficou em silêncio. Raimundo subiu devagar no pequeno palco, apoiado na bengala. Eu não esperava tudo isso, meu povo. Mas fico feliz de ver que o banco continua cheio de gente boa. Só quero dizer uma coisa. Quando eu varria esse chão, eu sentia orgulho, porque cada passo que alguém dava aqui, eu sabia que estava limpo. Hoje, o que eu desejo é que o coração de vocês esteja limpo também. As palavras foram simples, mas ecoaram fundo. No fundo do salão, Henrique enxugava discretamente uma lágrima. Quando o evento acabou, ele se aproximou, tirou do bolso um pequeno envelope e entregou ao velho. É para o senhor. Raimundo abriu devagar. Dentro havia uma carta, escrito à mão, de um homem que aprendeu tarde o que o senhor sempre soube. Quem trata os outros de cima para baixo acaba caindo para o lado errado da história. Raimundo leu, sorriu e guardou o envelope no bolso. Agora sim você entendeu o valor de cada vida. As semanas seguintes transformaram o episódio em um símbolo. Escolas usaram o vídeo como exemplo de empatia. O banco lançou uma campanha nacional de respeito ao idoso e a história foi parar em noticiários, inspirando milhares de comentários. Mas o velho Raimundo continuava o mesmo. Não se acostumava a ser famoso. Preferia o silêncio da varanda, o café com a filha, o cheiro da terra molhada depois da chuva. Numa tarde, Rosa encontrou-o sentado olhando o portão, o pensamento longe. Pai, o senhor acha que valeu a pena tudo aquilo? Ele sorriu, sem tirar os olhos do horizonte. Minha filha, a vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes ela precisa fazer barulho para lembrar que o silêncio também fala. Ela se aproximou e abraçou o pai. Lá fora, o vento balançava as árvores e fazia o som suave das folhas, como aplauso do tempo. Nos dias que seguiram, Henrique pediu transferência para uma agência de bairro, onde começou a fazer algo que nunca fez: escutar. Aprendeu os nomes dos clientes,
Tratava os idosos com gentileza, oferecia café, perguntava da família. Quando alguém reclamava da demora, ele dizia: aqui a gente trabalha no tempo do respeito. O caso foi esquecido nas manchetes, mas ficou guardado no coração das pessoas que o presenciaram. No banco, na casa, nas ruas, todos lembravam do velho que não gritou, que não revidou, mas ensinou. E naquela cidade, por muito tempo, quando alguém era visto tratando mal um idoso, sempre alguém dizia em voz baixa: cuidado, tem câmera, e outro completava: e tem o tempo também. Meses depois, no aniversário de 77 anos de Raimundo, a filha preparou uma surpresa. Mandou imprimir o retrato dele restaurado, informado com vidro novo, e escreveu na base: aqui mora o homem que ensinou ao mundo o valor de cada vida. Quando ele viu, sorriu e disse apenas: não fui eu quem ensinou minha filha, foi o tempo. Eu só esperei ele falar. O dia terminou com um sol se pondo lento, tingindo o céu de cobre e ferrugem, as mesmas cores que agora enfeitavam a moldura. A vizinhança apareceu para cantar parabéns, e entre risos e histórias, alguém comentou que nunca mais esqueceu aquele vídeo. Raimundo apenas respondeu: que bom, que o respeito vire hábito, não notícia. E o som das risadas se misturou ao canto distante dos passarinhos que voltavam para o ninho. À noite, já sozinho, ele pegou o envelope com a carta de Henrique e guardou dentro da pasta antiga, junto com os documentos e um bilhete novo que escreveu com letra trêmula: quando a arrogância fala alto, o tempo responde com silêncio. Fechou a pasta, olhou o retrato na parede e sorriu. A luz da sala refletia no vidro, e por um segundo parecia que o homem da foto piscava de volta. Do lado de fora, a rua dormia. O banco lá no centro estava fechado, mas as câmeras continuavam lá, quietas, piscando como pequenas testemunhas do tempo. E talvez naquela madrugada, se alguém passasse por ali e olhasse pela vitrine, teria a impressão de ver um reflexo diferente nas telas de segurança. O rosto de um velho com chapéu de palha, olhando com serenidade, lembrando a todos que o respeito é o único investimento que nunca desvaloriza. Se essa história te tocou, se você acredita que o verdadeiro poder está em tratar bem até quem não pode te dar nada em troca, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, porque cada visualização é um lembrete de que ainda existe bondade e o tempo continua gravando tudo.